Onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Alemanha de 1997, a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, que tem a liderança de Michael Schumacher, que você está vendo aí sendo amarrado o cinto de segurança no seu carro, no cockpit do seu carro. Schumacher tem 47 pontos, Villeneuve tem 43, Alesi 21, Frentzen 19, Irvine 18, Panis 15, Coulthard 14, são os melhores, os mais bem classificados. Rubens Barrichello tem 6 pontos. Aí você vai vendo como eles vão, inclusive aquecendo ou buscando secar melhor o lugar onde vai largar Schumacher, porque no momento nós temos um domingo de sol bonito aqui na Alemanha, temperatura de 24 graus, a temperatura da pista em 28 graus, aí as imagens do grid, aí a posição do pole position de Gerhard Berger, que retornou à Fórmula 1 depois de 3 corridas fora, de forma brilhante, conquistando a pole position, mas há 40 minutos atrás choveu forte. Nuvens negras tomaram conta aqui da parte do estádio e também da parte da floresta no circuito de Hockenheim. A chuva caiu forte, durou 10 minutos, o vento levou as nuvens embora. Você vê ao fundo ainda algumas nuvens negras, mas essas nuvens que passaram aqui em cima do autódromo. Já já nós voltamos em definitivo. Quem tem Globo tem tudo. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo em definitivo aqui de Hockenheim. Você tem a imagem aérea e você vê como está absolutamente, literalmente lotado o circuito de Hockenheim. Vestido de vermelho na cor da Ferrari, o torcedor alemão faz a torcida por Michael Schumacher, que você vê aí a câmera colocada no carro de Schumacher. Ele que larga na 4ª posição, esse é Fisichella. Grande surpresa, e pode ser a grande surpresa da prova, hein? Que larga em segundo. A pole position é de Gerhard Berger. Ele fez 1:41.873. Ao lado dele, com a Benetton, larga a Fisichella com a Jordan, 1:41.896. Na segunda fila, Mika Häkkinen da McLaren e Schumacher da Ferrari. Na terceira fila, Frentzen da Williams e Alesi da Benetton. Na 4ª fila, Ralf Schumacher da Jordan e Dave Coulthard da McLaren. Na 5ª fila aparece Jacques Villeneuve com a Williams, ao lado de Eddie Irvine com a Ferrari. Rubens Barrichello está na 6ª fila em 12º. Pedro Paulo Diniz na 8ª fila em 16º. Tarso Marques na 11ª fila em 21º. Já já os carros vão sair para percorrer os 6.826 metros do circuito de Hockenheim, um circuito atípico, onde 70% do circuito os carros andam com potência máxima, chamado pé embaixo, pé no fundo, motor cheio, porque saindo daí dessa posição de largada, eles fazem a curva do final da reta dos boxes e entram quase que num oval, digamos assim. É uma longa, imensa reta curva, quebrada por 3 chinquenes, por 3 variantes, por 3 freadas fortes. E depois entram na parte do estádio, onde são apenas 3 curvas, a parte mista do circuito. É um circuito completamente diferente, que exige motor demais, que exige uma penetração aerodinâmica melhor possível, onde se tira a asa, se tira aerofólio, portanto, diminui-se o aerofólio, diminui-se o ângulo de ataque do aerofólio. Aí você vê a parte da floresta, a imensa reta, onde eles passam muito dos 300 km por hora. Aí o contorno da primeira chicane. E tome potência de novo. E eles vão outra vez por esta reta. Quando eu digo reta, você pode até aceitar essa curva que é feita de pé embaixo. E vão para a segunda chicane. Aí você vai vendo Berger, Fisichella, Mika Häkkinen, Schumacher, Frentzen, Alesi, Ralf Schumacher, depois Villeneuve. Só que no warm-up, no treino de classificação hoje pela manhã, 4 horas antes da corrida, Villeneuve foi o mais rápido. É o Williams mostrando sempre competência na hora da corrida. Aí a segunda chicane, ainda na parte da floresta. Villeneuve marcou 1:45.006. Damon Hill foi a surpresa, o segundo com a Arrows, 1:45.347. Fisichella confirmou, foi o terceiro. Frentzen foi o 4º, Berger foi o 5º, Ralf Schumacher foi o 6º, David Coulthard o 7º, Mika Häkkinen o 8º, Fontana o 9º e Jean Alesi o 10º. Pedro Paulo Diniz foi bem, foi o 11º, Rubens Barrichello foi o 15º e Tarso Marques o 18º, bem melhor do que a 21ª posição em que ele larga. Estes os tempos ou as posições, as melhores voltas do warm-up, do treino de aquecimento hoje pela manhã.
E a corrida promete muito. E por quê? Imagine o seguinte: Schumacher e Villeneuve estão disputando o título ponto a ponto. Schumacher tem 47 pontos, Villeneuve tem 43. Aí eles vão se aproximando da parte do estádio. Berger determina um ritmo lento e quem determina o ritmo da volta de aquecimento de pneus é o pole position. Agora ele dá uma esticadinha na curva de entrada do estádio. Schumacher e Villeneuve disputam ponto a ponto o campeonato. Schumacher larga em quarto, Villeneuve pior, vem de nono. Tem que atacar desde o início. Schumacher vai tentar partir logo para a ponta e Villeneuve vai tentar recuperar posições em cima de Coulthard, de Ralf Schumacher, de Alesi, de Frentzen. Aí a corrida promete demais, promete muito mesmo. A torcida alemã, que vive um momento mágico na Fórmula 1, com Schumacher e mais Ralf Schumacher e Hans-Harald Frentzen, lotando o circuito de Hockenheim, batendo recordes. E é impressionante, absolutamente pintado de vermelho o circuito, as arquibancadas do circuito. O torcedor alemão não fica satisfeito de comparecer e torcer para Schumacher. Ele faz questão de vir vestido de Ferrari, como se fosse um autêntico italiano torcedor da Ferrari. Aí Berger vem chegando os últimos carros. É aquele momento de expectativa que antecede uma largada. As 11 filas vão se posicionando. Vão parar lá atrás as duas Minardes de Tarso Marques e o Kinho Katayama. Quando elas pararem, passa a bandeira verde dando sinal para o starter, para o homem da partida, que está tudo ok para a largada do Grande Prêmio da Alemanha. Já acesa a primeira luz vermelha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando eles apagarem, vamos para a largada. Berger ou Fisichella, Hakkinen ou Schumacher. Aí a largada, Berger já toma a defesa, já traz por dentro, já jogou Fisichella para lá. Schumacher tenta forçar, vem por dentro. Berger, Fisichella, Schumacher mergulhou por dentro. Berger, Fisichella, Schumacher passa Mika Hakkinen. Mika Hakkinen é o quarto. Larga bem Ed Irvine. Berger é o primeiro, Fisichella é o segundo, Schumacher é o terceiro e já vai para cima de Fisichella. Mika Hakkinen é o quarto, também ataca, o quinto é Alesi. Aí a bonita largada no Grande Prêmio da Alemanha. Eles vêm para a primeira chicane. Já vem gente fritando o pneu ali. Berger, Fisichella, Schumacher, Mika Hakkinen. Alesi pula para a quinta posição, largando bem Alesi. Sem problemas a largada desde a primeira chicane. Olha como o Berger abre. Fisichella, Schumacher, Hakkinen, Alesi, depois Hans-Harald Frentzen, depois David Coulthard. Aí você vê Pedro Paulo Diniz passando ali. E vai ficando o carro já na largada. Você viu o Tarso Marques lá parado. E aí a Ferrari com o pneu furado, Ed Irvine. O Villeneuve está logo atrás dele. Eles vêm para completar a primeira volta. Aquela fumaça, quando eu dizia que tinha gente fritando o pneu, você via que já era um problema no carro do Irvine. Os dois com pneus furados. Aí, portanto, o problema com o Irvine. Eles vêm para completar a primeira volta. O Berger abre, Schumacher bota a pressão em cima de Fisichella. Mika Hakkinen é o quarto colocado. O Alesi vem na pressão em cima dele. Berger faz uma excelente primeira volta, porque com a pressão de Schumacher em cima de Fisichella, Fisichella faz um traçado de defesa. O Berger abre e vai embora. Berger, Fisichella, Schumacher. Hakkinen é o quarto, Alesi é o quinto, Villeneuve é o sexto, Trulli é o sétimo. Rubens Barrichello ganha 4 posições e é o oitavo. Herbert é o nono, Ralf Schumacher é o décimo, Damon Hill 11º, 12º Magnussen, Pedro Paulo Diniz 13ª posição, ganha 3 posições. Problema então com o Irvine e com o Frentzen. Quando a gente falava do ataque, o Schumacher já pula de quarto para terceiro, o Villeneuve já pula de nono para sexto. E você já vai vendo uma McLaren aí no box. David Coulthard. David Coulthard com problema depois da primeira volta, também chega para a parada. Vamos ver aí. Olha só o Coulthard, você viu como já vinha fritando tudo. Logo na freada da primeira chicane. E aí ele passou reto. Passou reto, foi na caixa de brita. E aí o Coulthard vem, troca os pneus e volta para a pista. O Dave Coulthard, mas já atrasado. E você volta a ter a imagem de Berger abrindo sempre. Olha a dificuldade que o Irvine tem para trazer a sua Ferrari para o box. Quase ele não consegue tomar ali a entrada do box. Quase que ele vem para a reta outra vez.
O Frentzen vem junto. O Frentzen com o dianteiro direito furado. E o Irvine com o traseiro esquerdo, foi onde eles se pegaram aí na primeira volta. Frentzen e Irvine nos boxes. Reginaldo Leme, sua primeira participação. A corrida promete. Berger abre, Schumacher vai para cima de Fisichella. E o Villeneuve vem, olha o fogo pegando ali, ó. Já acabou a corrida para o Irvine, você viu que ele veio. O pneu vem se enxapando, vem batendo ali na fibra do carro, vem arrebentando tudo. E aí você vê o Coulthard, que tinha saído da pista, já parando, o Frentzen ainda parado. Os problemas, portanto, com o Irvine que abandona, o Coulthard também, o Frentzen também vai ter que abandonar. E você vê o Coulthard já parando na pista depois do seu retorno. Reginaldo, a corrida, a gente dizia que prometia, promete realmente. Schumacher já é terceiro, Villeneuve já é o sexto. E Rubens Barrichello é o oitavo colocado, ganhou 4 posições. Bom dia, amigo da Globo. A corrida tem tudo o que se esperava realmente, com Schumacher partindo mais de trás em relação ao que ele está acostumado e vir recuperando, o mesmo com o Villeneuve, que já ganha posições. É uma pena que esses dois aí estejam fora da briga, porque aí também teria briga, principalmente em relação ao Frentzen, correndo em casa, pela primeira vez correndo diante da sua torcida com um carro competitivo, também prometia muito. Os dois fora, mas tem muita briga pela frente. O Berger, sabendo disso, dispara na frente, tenta obter uma vantagem mais tranquila aí no começo. E o Rubinho, que a gente viu nas duas retas, ele colocando realmente de lado e vindo, ganhando posições de qualquer forma, porque ele sabe que é muito importante também garantir uma posição ali para tentar, na estratégia de pit stop, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa estratégia que é muito importante aqui, na estratégia de pit stop, o Rubinho tentar chegar aos pontos, que seria a sua segunda corrida marcando pontos no campeonato. E um detalhe em relação ao Rubinho, ele disse que toda vez que largou em 12º lugar, ele pontuou, falou que 12 é o número de sorte dele. Já está na 8ª posição o Rubinho, tem o Trulli da equipe de Alain Prost à sua frente. O Berger já vem para completar a terceira volta. Um total de 45 voltas no Grande Prêmio da Alemanha, 307 quilômetros. Berger, ele passa com 3 segundos de vantagem para Fisichella, vem Schumacher, depois vem Mika Hakkinen, Alesi. Aí você vai vendo o Villeneuve, o Trulli, o Rubinho Barrichello, e atrás do Rubens Barrichello, o Ralf Schumacher. Depois aparece o Herbert, o Hill, o Magnussen e o Pedro Paulo Diniz na 13ª posição. É importante também, Galvão, que você vê, o Trulli ganha tempo, vem tirando diferença em relação ao Villeneuve, e o Barrichello em relação ao Trulli. E o Schumacher em relação ao Barrichello. Quer dizer, esses três vão chegar ali no bloco dos 6 primeiros. O Ralf Schumacher virou 47,9, o Rubens Barrichello 48,6, o Trulli 48,8, o Villeneuve virou 48,8 também. Mais à frente eles estão virando mais rápido. A volta mais rápida por enquanto é de Berger, 1,46,738, foi exatamente a volta de número 3, ele está na volta de número 4. Vai abrindo o Berger, na volta anterior ele tinha 3,030 de vantagem para Fisichella. E logo atrás do Fisichella o Schumacher. E o Berger tem que abrir mesmo, porque a informação que vem da tática de corrida da equipe Benetton para o Berger seriam 2 paradas para a troca de pneus. Enquanto o Fisichella da Jordan e o Schumacher da Ferrari estão pretendendo fazer uma parada só. Portanto, o Berger tem que abrir. O Berger está com menos combustível a essa altura, com o carro mais leve, está com pneus mais macios. Então ele tem que abrir bastante, ou tentar abrir do Fisichella e do Schumacher, porque fazendo uma parada a mais, se ele não abrir, ele é engolido pelos dois. Galvão. Vamos, César Augusto. Saber do Tarso aqui o que foi que aconteceu. Eu acho que quebrou o semi-eixo, que eu estava com a primeira marcha engatada, e quando eu soltei a embreagem, estava como se estivesse em ponto morto com a marcha engatada. Acho que quebrou o semi-eixo. Aí o Tarso não deu sorte, ficou logo na largada. Ele que está mostrando, tentando mostrar serviço na equipe Minardi para garantir um melhor futuro na Fórmula 1. Se bem que se fala que a Minardi, que hoje só é 15% do Minardi mesmo, o restante já é do Flávio Briatore, do grupo que ele representa. Existe aí, Reginaldo, uma conversa de que a Minardi pode não ser de mais ninguém, mas sim do empresário de Jacques Villeneuve e mais do Julian Jacobs, que era o ex-empresário de Ayrton Senna, os dois formando uma empresa, comprando a Minardi ainda nos próximos dias. Mas isso, mesmo que se realize, a Minardi correria como Minardi o ano que vem normalmente, porque esse é um plano para 1999, é a equipe, a tal da falada equipe Villeneuve. O Villeneuve com o Craig Pollard, o Julian
Jacobi, em sociedade com a Mecachrome, que é fornecedora dos motores Renault, faria a sua própria equipe a partir de 99. Isso, aliás, é uma coisa que vem criando até um certo problema ali no relacionamento de Villeneuve com a equipe Williams. Cada um faz o que quer, o Frank Williams não vai se importar se o Villeneuve sair, mas acontece que os empresários, futuros sócios de Villeneuve, têm acesso aí a informações sigilosas da equipe Williams no momento. Então, isso complica um pouco o relacionamento. Você viu lá o Flávio Briatore olhando atentamente, porque o piloto dele, o Alesi, está partindo para cima do Mika Häkkinen para brigar pela quarta posição. Olha o Schumacher passando, aí o Mika Häkkinen, e o Alesi está brigando pela quarta posição com o Mika Häkkinen, que deu uma travada no dianteiro direito. Enquanto isso, o Berger vai abrindo a frente. Ele virou um 46,2, volta a fazer a volta mais rápida. Fisichella virou um 46,8, o Schumacher virou um 47,1. Já tem 3,6 o Berger de vantagem para Fisichella. Já tem 4,8 de vantagem para Schumacher. Tem que abrir muito mais, a se confirmar de que ele faz 2 trocas de pneus. E esses dois que vem aí rasgando a reta, ó, Fisichella e Schumacher, fariam uma troca só. Depois vem Mika Häkkinen e Alesi. Já passaram os 5 primeiros. Passa Villeneuve. Logo depois vinha o Trulli. Já temos de novo a imagem de Fisichella, de Schumacher. 4,78 a vantagem de Berger para Schumacher. Isso na volta anterior. Agora essa vantagem já é de 5,6, porque o Berger virou um 46,3, o Schumacher virou um 47,0. Essas medidas de tempo são em relação à volta anterior. De Alesi para Villeneuve, 3,680. Agora sim, nesta volta, depois da volta de número 5. E aí sempre a pressão do Alesi em cima do Mika Häkkinen. Quer porque quer. A quarta posição, Jean Alesi. Vão vendendo muito bem as Benettons. Berger fez a pole position, segue na frente, restando 40 voltas, menos de 40, 39,5. Nós já temos 5 voltas completadas. E aí a pressão total do Alesi em cima do Mika Häkkinen. Rubens Barrichello virou um 48,8. O Herbert, que está atrás dele, virou um 48,9, porque o Barrichello já perdeu a posição para Ralf Schumacher. Ralf Schumacher já é o 8º, o Barrichello é o 9º. O Barrichello não aguentou a pressão da Jordan de Schumacher. Chamando a atenção que a Jordan de Schumacher tem um motor Peugeot, que é outro motor bastante forte, aliás, um dos mais fortes atualmente na Fórmula 1, e se aproveitou dessas características da pista. Ele que largou mal, o Ralf, ele vinha atrás muito rápido, já passou o Barrichello e já tirou a diferença de 1,7. Veja só, o Barrichello é o 9º colocado, está andando mais rápido do que todos os outros que vêm nas posições subsequentes. Mas o Barrichello andou 1 segundo mais lento do que o Ralf Schumacher. Compensação, o Diniz ganhou uma posição e se aproxima do Rio, vem tirando a diferença, porque o Rio virando na casa de 49 e o Diniz virando 48, a diferença é de meio segundo. O Rio virou 49,9, o Pedro Paulo Diniz virou 48,8, 1 segundo, 1,1 mais rápido. 6 voltas já foram completadas, você viu ali, posição número 5, volta número 6, essa marca era para Alesi. Ele continua colado ali atrás de Mika Häkkinen. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Aí você vai vendo como o Fisichella vai se mantendo bem à frente de Michael Schumacher. E aí o Berger absoluto, a chicane inteira de vantagem aí para Fisichella, que é o 2º, e para Schumacher, que é o 3º. Olha, estou dizendo antes da largada, hein? O Fisichella, que foi surpresa na 2ª posição. O Fisichella, fica de olho nele até o fim da prova aí, que vale a pena. Aí você está vendo o Fisichella e logo atrás o Schumacher. Já é um espaço para Mika Häkkinen, que é o 4º colocado. Olha como aparece lá atrás. Ali o Mika, ali o Alesi. Depois do Alesi o Villeneuve. Todos eles contornando ali a chicane. Aí a equipe Jordan Peugeot pronta ali, esperando, aguardando. Não tem ainda os pneus colocados por uma troca. Eles estão todos vestidos, mas dentro da garagem, acompanhando também na televisão, como você acompanha na sua casa aí no Brasil. Dos 22 carros que largaram, nós temos 19 na pista. Frentzen, Irvine, Tarso Marques estão fora. Fisichella, que é a grande revelação da temporada de 97. Todos já dando como certa a saída de Fisichella da Jordan para a Benetton. Só que
o Fisichella está apostando mais na Jordan do que na Benetton. Ele, pessoalmente, não tem vontade de sair, mas como ele tem contrato firmado com o Flávio Briatore e tudo isso, teria que sair. Só que o negócio que já estava feito, a Benetton teria que dar uma compensação financeira, 3 milhões de dólares, à Jordan. E pelo acerto, esse dinheiro teria que ter sido depositado de manhã, foi depositado de tarde e já está dando aquele pelinho na casca do ovo para que a Jordan conteste a liberação do Fisichella com apoio silencioso do Fisichella, né? Ele não pode dizer nada porque ele tem contrato com o Flávio Briatore, que é dono do outro lado. Inclusive, o comentário é forte de que o Flávio Briatore também estaria interessado na permanência dele na Jordan, porque corre o risco do Flávio Briatore vender a parte dele da Benetton. E aí seria interessante ele não colocar o Fisichella na Benetton. Eu tô achando que o Flávio Briatore tá querendo cair fora. Aí vender lá pro empresário do Villeneuve, me falha sempre o nome dele. O Craig Pollock. Craig Pollock, obrigado. E pro Julian Jacobs, a parte dele na Minardi, vender a parte dele na Benetton, já vendeu a parte dele na ex-Ligier, que agora é Prost. Acho que o Flávio já ganhou bastante e está querendo curtir a vida. Estavam dizendo, inclusive, que ele serviria como um consultor da Minardi. Além do fato dele ter alguns pilotos, ele é mais ou menos um tipo de empresário, ele é vamos dizer assim, ele é o tutor da carreira de alguns pilotos, como é o Trulli, como é o Fisichella, e como ele tentou fazer, inclusive, com o Tarso Max, mas a exigência era um contrato muito longo, de 10 anos, e o Tarso não quis. Aí você vê Pedro Paulo Diniz partindo ali para cima do Herbert. O Herbert foi ultrapassado pelo Damon Hill e o Pedro Paulo Diniz vai firme para cima do Herbert. Pedro Paulo Diniz, que ocupa a 12ª posição. Hill é o 10º, Herbert o 11º, Pedro Paulo Diniz é o 12º. Rubens Barrichello segue na 9ª posição e você viu lá como o Pedro Paulo Diniz estava botando pressão para cima do Johnny Herbert com a Sauber. E aí o Berger abrindo sempre. Ele já tem 7 segundos de vantagem para Fisichella, que é o segundo. 6.988. Aí a Benetton, os mecânicos aplaudem. O outro sorri porque ele acaba de fazer outra vez volta mais rápida. 1.46.164. Fisichella é o segundo, Schumacher é o terceiro. O Berger já tem 7 segundos de vantagem para Fisichella, tem 7.6 de vantagem para Schumacher. É pouco. Para dar uma parada a mais no box é pouco. Olha aí a largada. Como o Berger larga bem, toma proteção para cima do Fisichella, dá um chega para lá no Fisichella. O Schumacher larga melhor do que o Mika Häkkinen, vem por dentro, o Mika Häkkinen fecha. E o Irvine ali, naquele momento é que eles se chocaram. A Ferrari por dentro, a Williams por fora, com o Irvine largando outra vez muitíssimo bem, a especialidade dele. Ele mergulhava ali o Irvine. Ele que vinha da 10ª posição da 5ª fila, ficou por dentro. Quando veio para fazer a tomada o Frentzen, eles se chocaram e os dois estão fora da prova. E Berger já vem completando mais uma volta. Tá bom, a estratégia de pit stop, que você se referiu agora há pouco, você sabe, é muito importante nessa corrida. E ela aqui em Hockenheim sempre gera uma grande indecisão pelo seguinte: é um circuito que tem a característica de não se perder muito tempo para fazer o pit stop. Por outro lado, o asfalto é muito mais liso que em outras pistas, quer dizer, é menos abrasivo, consome menos pneu, então há a possibilidade de a tentativa que alguns vão fazer de então parar uma vez só. E o César Augusto, que é o nosso repórter ali, você viu o toque. Ali é o momento que eu dizia do toque o Irvine com o Frentzen. O toque do Irvine com o Frentzen ali, um pneu dianteiro, outro pneu traseiro, e os dois vão para o boxe e acaba a corrida para os dois. Aí, quando o Diniz vai tentar a ultrapassagem definitiva sobre o Herbert e os dois acabam rodando. Pedro Paulo Diniz, que estava botando pressão, foi ali para cima do Herbert, bateu na traseira de Johnny Herbert, se aproximou demais. Herbert vai para um lado, Pedro Paulo Diniz vai para o outro. Os dois acabam ficando fora. Vamos ver se Pedro Paulo Diniz tem ali a chance de voltar. O carro do Herbert, você viu, já estava sendo retirado. O carro do Herbert. Pedro Paulo Diniz vinha com muito mais ação, estava na 12ª posição. Johnny Herbert estava na 11ª posição. E tá aí o Berger abrindo, já passando de 7, porque agora ele baixou de 1,46, vira 1,45,7. Anda uma barbaridade o Gerhard Berger. E o Schumacher tenta se aproximar mais ali do Fisichella. Fisichella que é o segundo, Schumacher é o terceiro colocado. Quem tem Globo tem tudo. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. Vamos pela volta de número 10.
Você vê lá o Villeneuve, que é o 6º colocado. Tem o Trulli ali atrás dele. Ele está bem longe ainda do Alesi, que vai na 5ª posição. 4 segundos e 6. O Villeneuve não consegue fugir ali do Trulli e do Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, que é o 8º colocado, e logo atrás deles passa agora nesse exato instante Rubens Barrichello. E com pista absolutamente livre, porque o Rubinho está 6 segundos, ponto 4 atrás do Ralf Schumacher, mas está 4.2 à frente do Damon Hill, que é o 10º colocado. O Rubinho falou que isso é um perigo, porque essa pista é muito fácil você perder a concentração quando está tão sozinho assim, que as retas são muito longas e você perde a concentração muito facilmente. É um cuidado que tem que se ter. Aí você vai com o Ralf Schumacher, ele que vem na 8ª posição. Vamos lá curtir um pouco. Aí a saúde do motor Peugeot. E voltando com o Villeneuve, com o Trulli e o Ralf Schumacher, que está aí, com quem a gente ia de carona. Ele, Ralf Schumacher, que está na 8ª posição. Os fantasmas se divertem hoje às 2:45 da tarde em temperatura máxima. E olha o Ralf de novo aí. Era exatamente nesse ponto aí, junto de Ralf, Trulli e Villeneuve, que o Rubinho estava no começo da corrida. Quer dizer, ele deu aquele arranque no começo, ganhou várias posições, mas depois, é claro, ele não tem ainda o equipamento para se manter ali. E aí o Rubinho que vai ser pressionado agora pelo Damon Hill. Tá andando uma barbaridade o Damon Hill pro carro que tem, como estava andando pelo Paulo Diniz, até bater ali no Johnny Herbert. O Rubinho virou um 48,5, o Hill virou um 46,5. O Hill é o 2º mais rápido da pista. Só não é mais rápido do que o Gerhard Berger. A diferença que eu dizia que era de 4 segundos, ponto 2 do Rubens Barrichello para o Damon Hill. Agora o Damon Hill vai já para reabastecimento. Entrou para o box. Vinha rápido demais o Damon Hill. Virando na casa de 46,5, era o 2º mais rápido da pista. Você vê que está aí o pit lane vazio. Apenas o Damon Hill na 12ª volta fazendo o seu pit stop. E olha, o Damon Hill pode ser até que vá para 3 paradas para tentar andar rápido. Por isso ele estava andando tão rápido. Parou realmente bastante cedo, na 11ª volta. Agora você vê o curioso, para quem está acostumado a ver as corridas de Fórmula 1 e ver ali sempre a Williams na frente, o curioso é esse rendimento do Villeneuve, que ele não consegue sequer abrir do Trulli e do Ralf Schumacher. E o Villeneuve, a Williams não está num grande momento com os seus pilotos. E por incrível que pareça, mas ela sente falta do Damon Hill, como acertador de carro. Sente falta, é claro, também do engenheiro Adrian Newey, o mago da aerodinâmica que saiu, que está na McLaren. Então é uma equipe que, tendo perdido o Newey, não tem hoje um piloto que se dedique muito aos treinos. Aliás, tem outro problema também, nem o Francis, nem o Villeneuve, nenhum dos dois gosta muito de treinar, se dedica muito aos testes. Então é realmente um problema que inclusive o Villeneuve confessou hoje aqui para o Emerson Fittipaldi, que está visitando a Fórmula 1, confessou que no momento ele se sentia meio perdido em relação a acerto de carro. Aí veio uma pista rápida dessa, você viu que nunca largou tão mal, largou em 9º lugar e agora está em 6º, sem conseguir sair muito da posição ali, sair sequer, se distanciar de uma Ligier e de uma Jordan. 12 voltas já foram completadas. Berger segue sempre na frente com 9.7 de vantagem para Fisichella, que é o 2º. Fisichella abre um pouquinho em relação ao Schumacher. Na última volta a Fisichella virou 46,6. O Schumacher virou 47 cravados, a diferença é de 1.2. O Mika Hakkinen vem 4.8 atrás do Schumacher. O Alesi vem coladinho no Mika Hakkinen. E o Villeneuve vem 5.4 atrás do Alesi. E logo depois vem Villeneuve. Depois do Villeneuve vem o Trulli e o Ralf Schumacher, que está ali olhando o Trulli, que está logo ali à frente. Aí você está vendo Villeneuve, Trulli e Ralf Schumacher. 6º, 7º e 8º colocados. Barrichello vem na 9ª posição, agora respirando um pouco mais, porque o Damon Hill já parou para fazer a sua primeira troca de pneus e reabastecimento. Atrás de Rubens Barrichello está Jan Magnussen, seu companheiro de equipe, na 10ª posição, mas está 13 segundos atrás de Rubens Barrichello. E o Villeneuve, aí está o Herbert, que bateu ali com o Pedro Paulo Diniz. O Herbert está fora, Pedro Paulo Diniz também está fora, já há 3 voltas.
Errou ali no approach o Pedro Paulo Diniz. Vai dando toque atrás do carro do Herbert. Mas Pedro Paulo Diniz tinha a previsão de 2 paradas. O Rio é que eu digo, olha, vamos ficar de olho que de repente ele pode fazer 3 paradas. Vou até dizer por quê. Falei com o engenheiro. Às vezes não gosto de falar, né? Ele disse, não, mas é pra televisão brasileira, não tem problema. Aí ele fez uma brincadeira disfarçando, botou a mão na boca, fingiu que estava tossindo, fazia disfarçando. E eu confesso que achei que ele estava mentindo, que ele estava me enganando. Mas pela parada do Rio na 11ª volta, e andando rápido como ele vinha andando, de repente, como o Reginaldo já disse que não se perde muito tempo aqui para parar, eles podem estar usando uma tática diferente. Schumacher e Fisichella estão prometendo uma parada só. O Berger 2 paradas. O Rio, de repente, prometendo 3 paradas para andar num ritmo forte o tempo todo. É o problema sempre aquela dúvida que eles têm aqui em relação a isso, viu? Não é o Alesi, não. O Alesi passou pelo carro. O Alesi passou pelo Fontana. Aí é o Fontana que está rodando. Mas tem sempre aquela dúvida aqui, por essas circunstâncias aí muito particulares do circuito de Hockenheim. E o César Augusto, nosso repórter ali no box, mas eu pedi licença para o César, porque hoje eu tive um repórter especial sondando os boxes aí, para obter essas informações que as equipes guardam com tanto segredo, que era o Emerson Fittipaldi. Aí ele conversou, inclusive o Michael Schumacher foi o primeiro a confessar para ele que a ideia era tentar fazer apenas uma. O Villeneuve também admitiu isso, e os outros, fazendo uma corrida normal, seria 2 paradas, no caso da McLaren, no caso do Mika Häkkinen, que tem grandes esperanças de vencer a corrida, segundo ele afirmou, e essa seria a sua tentativa. Outra impressão que a Fórmula 1 de hoje causou em Emerson é que ela está muito menos tensa, muito melhor, muito mais relaxada do que alguns anos atrás, e ele se impressionou muito, viu, Galvão, com Fisichella. Realmente, o piloto que agora na pista aí está mostrando, resistindo à pressão do Schumacher, está mostrando que ele veio realmente para ficar e merecer um lugar de destaque na Fórmula 1. Vamos para a 15ª volta. O Emerson dizia que não se impressionou só com a performance do Fisichella, mas com a conversa que teve com o Fisichella, dizendo que achou o Fisichella muito bem postado, muito tranquilo, muito bem posicionado no seu atual momento na Fórmula 1. Esse que você está vendo aí, o Fisichella. 15 voltas, Berger segue na frente. 11 segundos, ponto 7 na frente do Fisichella. Só vira na casa de 1,45. Voltou endiabrado o Berger. Ele que fez uma cirurgia de sinusite, ficou 3 corridas fora. Dizem que não resolveu definitivamente. O Berger que, lamentavelmente, tem um outro tipo de pressão, porque há poucos dias atrás perdeu o pai, em quem ele sempre foi muito ligado, num desastre de avião. O pai do Berger pilotava o seu próprio avião, um avião pequeno, e bateu numa montanha na Áustria. O Berger perdeu, portanto, o pai. Aí é sempre a tomada em slow motion, mostrando o trabalho de suspensão quando eles fazem a tangência ali, passando por sobre a zebra. Fisichella e Schumacher, olha o caminho do Schumacher, como ele usa cada centímetro de espaço na chicane para tentar ser mais rápido, tentar se aproximar do Fisichella. Mas com todos os problemas físicos e o problema da morte do pai, o Berger voltou terrível. 1,45,7 a última volta de Berger. Fisichella 1,47,0. Schumacher 1,46,8. Häkkinen 1,47,4. Aí a volta mais rápida do Fisichella 46,4, do Schumacher 46,8, a última 47,0, a última do Schumacher 46,8. Isso fica mais ou menos claro que a gente dizia que o Berger, partindo para 2 paradas, larga com menos combustível. Fisichella e Schumacher, partindo para uma parada só, largam com mais combustível no princípio da prova. Já o Berger deve então estar pensando em parar, mas por enquanto não há movimentação de pneus ali à frente do box da Benetton, e nós temos 30 voltas para o final. Quem tem Globo tem tudo. Cerveja Antártica, paixão nacional no GP da Alemanha. Enquanto você está vendo a pista aí, a distância que separa o Schumacher, que é o terceiro, para o Mika Häkkinen, que é o quarto, e aparecer ali o Alesi logo atrás na 5ª posição, você vai ver isso que eu ia dizer agora. Começa o movimento no box da Benetton. Repare, os pneus sendo colocados ainda dentro dos cobertores elétricos. Já o sistema de reabastecimento. Tá aí o Berger já se aprontando para a parada. Com 45 voltas de corrida, 15 voltas, vai confirmar nossa informação de 2 paradas.
Vamos ver na Ferrari se há essa movimentação, porque Schumacher promete uma parada só e o Irvine está fora. Qualquer movimentação na Ferrari significa parada de Schumacher. Na Williams, nada. Todo mundo na garagem, os mecânicos sentadinhos ali assistindo na televisão. A mesma coisa acontecendo na McLaren. Só a Benetton está pronto, um batalhão de mecânicos esperando a entrada do líder Berger. Tem que trabalhar e trabalhar bem trabalhado. Ainda não é nessa volta. O Berger passa e completa a volta de número 16. Vira 1,46,7, já não tem a mesma performance. Virava sempre na casa de 1,45. Isso significa que está na hora de parar mesmo, porque ele conseguiu abrir 12 segundos para a Fisichella. Então está na hora de parar, que senão essa diferença começa a diminuir. Quem vem primeiro é a Alesi. Por isso o Berger passou, quem vem primeiro é a Alesi. A Alesi que estava na quinta posição. Com isso o quinto é Villeneuve, o sexto é Trulli, o sétimo é Schumacher. Barrichello vai passar na oitava posição. A Alesi ainda está no box. Rubens Barrichello passa e é o oitavo. A Alesi vai sair exatamente atrás de Rubens Barrichello. Vai voltando na nona posição a Alesi. Quando ele entrou no box ele era quinto. Agora ele é nono colocado. O décimo é Magnussen, que passa agora. Aí você vai vendo Rubens Barrichello, que vem na oitava posição. Aí o Rubinho, contornando a chicane. E aí vem o Alesi, já com pneus trocados e carro reabastecido. Ele passa a ser o nono colocado. Aí está Jean Alesi na nona posição. Volta de número 17 de um total de 45 voltas. Berger vem entrando no estádio. Ele que é o líder da prova, tem 12,3 de vantagem para a Fisichella. Tá prontinha a Benetton, deve ser agora. Aí o Berger vai contornar a perna à direita. Ele tem que entrar no box antes, passou reto. Aí vem pro box para fazer a sua troca. Pronta a equipe Benetton, essa troca é importante. O Berger para. Já vem Fisichella para tomar a ponta. Aí Fisichella é o líder. Schumacher é o segundo. Os dois passaram. Berger vai voltar. Por enquanto passando Schumacher e Fisichella. Berger vai voltar, mas vai passar também Mika Häkkinen, que ele vem rasgando na reta. Vamos ver se vai dar para ver o carro do Mika Häkkinen passar ali. Aponta ali o carro do Mika. E o Berger saindo do box. Volta na quarta posição, logo atrás de Mika Häkkinen. O primeiro é Fisichella, o segundo é Schumacher, o terceiro é Häkkinen, o quarto é Berger. E você vai vendo os dois aí. A quinta posição é de Jacques Villeneuve. O sexto é Trulli. O sétimo é Ralf Schumacher. O oitavo é Rubinho Barrichello. O nono é Jean Alesi. O décimo é Magnussen. São os 10 primeiros. Aí o Berger, pneus frios ainda, apesar daquele pré-aquecimento. Ele perde um pouquinho de contato com o Mika Häkkinen. Isso é normal. Tem mais combustível no tanque agora. Mais uma volta ele já terá os pneus aquecidos. Melhores condições de pneus e parte para cima do Mika Häkkinen. Você vê a diferença aí passando Fisichella, Schumacher, Mika Häkkinen. O Berger já vai para cima do Mika. Isto na 18ª volta. Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão. Hoje às 4h30 da tarde. Lá vem o Berger que venceu aqui em 94. Que foi terceiro em 95, que perdeu a corrida por 2 ou 3 voltas em 96. É um piloto que sempre se dá muito bem aqui no circuito de Hockenheim. Lá vem o Berger para cima de Mika Häkkinen. Põe a potência do motor Renault para cima da potência do motor Mercedes. Eles já entram pelo estádio um pouco mais à frente. Fisichella, que é o líder, e Schumacher, que é o segundo. Fica de olho no Fisichella para o fim da corrida. Aí o Berger vai contornando a curva do estádio, que traz para a reta. Vai entrar agarradinho ali no Mika Häkkinen para tentar pegar o vácuo, para tentar uma ultrapassagem na freada no fim da reta. Aí vai ser difícil, ele vai ter que deixar para a próxima chicane. Ele tem que contornar bem essa curva, que é complicada. Você tem que sair tracionando bem. Agora tome motor cheio, tome pé embaixo, tome velocidade. Pega o vácuo. Mas é complicada a ultrapassagem na freada. Rende muito bem também o motor Mercedes de Mika Häkkinen. Lá vai Berger para cima dele. Ele se aproxima, o Mika se defende. Contorna à frente do Berger.
Com isso, Fisichella virando 1:46:9. E o Rubinho no box. É o líder, 1:47:2. Schumacher é o segundo. Rubens Barrichello vai para o box. Vai para a sua troca. Ele estava na 8ª posição. O Rubinho já voltou para a pista. E o Berger já fez a ultrapassagem em cima do Mika Hakkinen. Estava de olho ali no box para ver a volta do Rubinho. A posição exata e o Berger já fazendo a ultrapassagem em cima de Mika Hakkinen. Já ocupa a 3ª posição, ele que já fez uma parada dos primeiros. É o único que fez a parada para troca de pneus e reabastecimento. Volta número 19 no total de 45 voltas. Olha como o Berger passa e abre. E aí você tem a repetição, ele foi passar na segunda chicane. Na primeira ele contornou atrás, na segunda tirou por dentro, retardou a freada e fez a ultrapassagem limpa em cima do Mika Hakkinen. E já vai abrindo. E já vai sair na captura de Schumacher e Fisichella. Schumacher não fez uma boa volta. Fisichella já completa em primeiro, 1:46:9. Schumacher 1:47:4. Esses os dois primeiros. Olha como o Schumacher botou a roda na terra. O Berger, mesmo tendo que fazer a ultrapassagem, vira 46:8. Já é o mais rápido de novo na pista. Mika Hakkinen 49:6. Berger já é de novo mais rápido. E ele está 8 segundos atrás de Schumacher. Schumacher já não tem o mesmo rendimento há 2 voltas. Ele já vira acima de 1:47. Quem tem Globo tem tudo. Rainha System. Get the feeling. Fisichella, Schumacher, Berger, Hakkinen, Villeneuve, Trulli, Ralf Schumacher, Alesi, Nakano na 9ª posição. Barrichello é o 10º, perdeu 2 posições na sua parada para troca de pneus. Berger, Alesi, Barrichello, Damon Hill, Magnussen são os que pararam para fazer troca de pneus. Aí a comparação do traçado dos dois. Veja o Fisichella e veja o Berger como é muito mais agressivo, usando muito mais a zebra por dentro, mergulhando muito mais na zebra. O traçado do Berger em relação ao traçado do Fisichella. Fisichella, Schumacher e Berger. Vamos ver essa volta. Na volta anterior, o Fisichella tinha 2,3 de vantagem para Schumacher. E o Schumacher tinha 8,4 de vantagem para Berger. E o Berger tinha 2,6 de vantagem para Mika Hakkinen. Essa forma limpa de pilotar, aliás, é uma característica do Fisichella, que além de ser rápido, é muito limpo, ou seja, ele até poupa um pouco o carro, ele é agressivo na hora da disputa de uma posição, ele não é agressivo contra o carro dele. Então é um piloto que realmente tem mostrado muita coisa, e como não basta mostrar o talento, tem que ter resultado também, ele vem tendo. Ele já fez um pódio, fez terceiro colocado no Canadá, ele largou na primeira fila aqui, que é um grande resultado, e agora você viu resistindo à pressão do Schumacher, inclusive abrindo uma diferença de 3,7 em relação ao Schumacher. Veja só, a diferença de 2 segundos do Fisichella para Schumacher subiu para 3,7. E a diferença de 8,2 do Schumacher para Berger caiu para 6,9. Já é a 3ª volta que o Schumacher vira na casa de 1,47 alto. 1,47,7, 1,47,8. O Fisichella está virando 47,3 e o Berger virando 46,3 e o Berger virando 46,2. Perde rendimento Schumacher. Nós estamos na volta de número 20, ele tem que resistir um pouquinho aí para fazer uma troca só. O mesmo acontecendo com o Fisichella, com o Villeneuve. Se apronta a equipe Williams para a troca do Villeneuve. A Ferrari ainda não, ainda permanece lá dentro da garagem. Não espera agora o Schumacher para troca, apesar do Schumacher já não ter o mesmo rendimento. Veja como no visual você percebe que a vantagem do Fisichella já é maior para Schumacher e que o Berger já vem chegando. E está aí a equipe esperando o Alesi. Perdão, o Villeneuve. A Williams esperando o Villeneuve. Que também vem virando muito mal. Foi 47,9 nessa última volta. Assim como o Hakkinen, que chegou a virar 48. Quem está virando mesmo é o Alesi, né? 45,9. Fez a última volta, o Alesi que vem na 8ª posição. Você viu ali o Villeneuve? E o Trulli, que não dá espaço para o Villeneuve. Olha como o Trulli colou no Villeneuve. E como traz o Ralf Schumacher junto. Atrás do Ralf Schumacher está o Alesi, mais 7 segundos, porque o Alesi já parou. O Nakano é o 9º e o Barrichello é o 10º. Mika Hakkinen vai para o box.
Villeneuve também. Aí você vai vendo o Mika Häkkinen chegando e o Villeneuve também chegando. Dá uma fritadinha ali dentro do box. O Ralf Schumacher, com isso, vai passando para a quinta posição. O Trulli é o quarto, o Ralf Schumacher é o quinto. Já voltando o Häkkinen, já voltando o Villeneuve. Portanto, Fisichella, Michael Schumacher, Trulli, Ralf Schumacher. Esses daqueles que estão brigando pelo título que não pararam. Vai parar Jordan já já. Duas paradas demoradas, as de Häkkinen e Villeneuve, o que significa que não é para parar mais não. Colocaram gasolina, o Häkkinen 9.2, Villeneuve 9.9. Tem que aguentar 24 voltas, que nós temos 21 voltas completadas. Diga, César. Pedro Paulo Diniz acaba de chegar ao box da Arrows. Que foi que houve? Perdeu o ponto, ele parou demais, que foi que houve? Não, eu freiei no vácuo do Johnny e acho que eu perdi muito downforce, bloqueou as rodas de trás do meu carro. Quando eu tirei um pouco o pé do freio para tentar corrigir, eu acabei batendo no Johnny. Foi minha culpa. Mas foi uma pena porque eu estava numa estratégia de uma parada só. A gente tinha gasolina no carro para fazer uma parada só. Até então o carro estava se comportando bem e ia dar para fazer uma parada só, então foi uma pena. Muita gente estava com uma estratégia de duas paradas, então acho que dá para fazer uma boa corrida. Aí vem vindo o Schumacher. Vem vindo o Schumacher depois de 22 voltas. Bonita atitude do Pedro Paulo. É difícil até um piloto reconhecer erro. A gente dizia ali, ele perdeu o approach e tocou. Agora ele explica o porquê. Quando ele fala downforce, é porque ele entra no vácuo do carro da frente. Aí há pouco o ar frontal. Então para de existir aquela pressão do ar. Diminui aquela pressão do ar. Aquela pressão aerodinâmica jogando o carro para baixo. Travou a roda, ele tirou o pé para dar uma aliviada. E foi o suficiente para ele não ter o controle exato da distância. Bateu na traseira do Johnny Herbert, mas é bonito. Reconheceu o erro, está andando cada vez mais forte, buscando sua posição dentro da Fórmula 1. Ralf Schumacher aí parado. Schumacher também parou. Vamos ter reposicionamento aí na classificação. O Fisichella que segue na frente, o Berger é o segundo, porque Schumacher parou. O Berger já vem na segunda posição e vem ameaçando o Fisichella. O Fisichella vai ter que parar já já. O primeiro a parar foi Ralf Schumacher. Apenas Fisichella, Trulli, Fontana, Mika Salo, Katayama não pararam. Dos 16 carros que continuam na prova. Depois das emoções da Fórmula 1 no Esporte Espetacular, você vai ter mais automobilismo. Vão ter o Galeria Senna, revendo as grandes, fantásticas, maravilhosas, inesquecíveis vitórias de Ayrton Senna. Dessa vez duas no Grande Prêmio de Monza e também do Japão de 1990. E por falar em brasileiro bom de braço, vamos ver também. O Reginaldo vai nos contar um pouco da vitória do Ricardo Zonta ontem na Fórmula 3000 com o Max Wilson, outro brasileiro em segundo. Foi dia de dobradinha, dia de bandeira brasileira no alto do mastro, de hino nacional brasileiro no pódio em Hockenheim. Vitória importante do Ricardo Zonta com o Max Wilson na segunda posição. Vamos colocar aqui tudo posicionadinho para você depois de 23 voltas. Fisichella é o primeiro, ele não parou. Berger é o segundo, vem 8.6 atrás. A terceira posição, o Schumacher também tinha feito a sua parada para troca de pneus, portanto é Trulli que ainda não parou. Ele é que tem a terceira posição, vem 21 segundos atrás. Depois você vê aí o Alesi com o Schumacher já colado atrás dele. Os dois já fizeram parada, só que o Alesi fez parada com cara de quem vai fazer duas. E o Schumacher fez parada com cara de quem vai fazer uma. Aliás, o Schumacher confirmou que ia fazer uma parada só, que ia tentar uma parada só que ele parou na 21ª volta e tem 24 pela frente. Mas toda a estratégia foi para isso. Então ele está ali atrás do Alesi, mas muito mais bem posicionado na corrida do que o Alesi, porque a tendência é o Schumacher ir até o final sem parar e o Alesi tem que parar para fazer outra troca. O Fisichella ainda não parou, vai parar já já. A equipe Jordan está pronta, esperando por ele. Assim como a equipe Prost está esperando pelo Trulli, que está na terceira posição, que também não parou. Apenas Fisichella, Trulli, olha a Jordan aí. Fisichella, Trulli, Fontana, Mika Salo e Katayama não pararam para uma troca de pneus, isso depois de 23 voltas. Aí o líder Fisichella, ele vai já já para o box. Já já vai o Fisichella para o box para fazer a sua troca de pneus. Por enquanto quem vai entrando é o Matirra e o Mika Salo. Mika Salo vai para a sua primeira troca, ele está na 15ª posição. Aí o Fisichella vai para o box.
Aí pro box o Fisichella, o líder Fisichella vai pro box. Berger vai voltar à liderança. Berger vai completar 24 voltas na liderança. Você viu a imagem do Berger tomando a curva ali atrás. Aí vem o Fisichella para uma parada importante, rasgou a reta o Berger. Berger é o primeiro. Fisichella ainda no box. Por enquanto só o Berger passando. E o Fisichella continua ali. Para uma parada só, de uma corrida de 45 voltas com 24 voltas. Ele vai voltando. Mas o Alesi vai passando mais rápido que ele. Olha o Fisichella saindo ali, o Alesi saindo da curva, trazendo o Schumacher. Fisichella é o segundo, Alesi é o terceiro, Schumacher é o quarto. Berger é o primeiro, Fisichella é o segundo. Voltou bem posicionado o Fisichella. Porque esse carro que tá aí, o Alesi deve parar, o Schumacher não. Mas a vantagem do Fisichella agora em relação ao Schumacher é maior do que ele tinha antes dos dois iniciarem as paradas. Portanto, Berger é o primeiro e vai ter que parar de novo. Fisichella é o segundo e não para mais. Alesi é o terceiro e para. Schumacher é o quarto e não para mais. Esses são os 4 primeiros. Quem tem Globo tem tudo. All Day, ser feliz faz bem. Olha o Alesi ali, passando reto pela chicane. Passa por cima dos cones. Passou por ali, permaneceu na frente do Schumacher. Fisichella, Alesi e Schumacher. Fisichella é o segundo, Alesi é o terceiro, Schumacher é o quarto. E a pressão do Schumi em cima do Alesi. Você vê ali a Tyrrell que parou para fazer troca de pneus, está posicionada com uma volta de atraso no meio do bolo. Quem se deu bem depois dos pitstops foi realmente o Fisichella, porque tendo o Alesi à frente, o Schumacher aí tendo essa dificuldade toda, o Alesi sempre é um piloto muito difícil de ser ultrapassado, e aí o beneficiado realmente é o Fisichella, que pode abrir em relação ao Schumacher para correr um pouquinho mais tranquilo, porque não há como correr tranquilo tendo atrás de si um Schumacher ali nos calcanhares, né? É bom explicar essa coisa da chicane, que pode dar a impressão que ganha tempo. Você ganha tempo, mas toma prejuízo, né, Reginaldo? Porque você pode até ganhar o tempo de atravessar ali, mas suja os pneus. Os pneus estão muito moles, aquecidos. Agora você sai da pista, passa ali fora, suja o pneu. Olha o que aconteceu. Você viu que o Alesi passou? Aí ele passando de novo ali, ó. Olha lá, passa na terra, passa onde tem um monte de sujeira, suja ali os pneus. Quando volta, veja que ele voltou mais à frente do Schumacher, como o Schumacher está colado, embutido em cima dele, porque o Alesi com os pneus sujos não tem mais o mesmo rendimento. Volta ali número 26, Berger é o primeiro, Fisichella é o segundo, 16 segundos atrás. Alesi é o terceiro, o quarto é Schumacher, o quinto é Hakkinen, o sexto é Villeneuve, o sétimo é Trulli, o oitavo é Ralf Schumacher, o nono é Rubens Barrichello, o décimo é Nakano, o 11º Magnussen, o 12º é Damon Hill, o 13º Fontana foi o único que não parou até agora. O 14º Mika Salo, o 15º Verstappen, o 16º Katayama, e são 16 os carros na prova. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Há mais uma banada ali, o Alesi com o Schumacher em cima dele. O Rio vem pela segunda parada, Galvão. Vem para a segunda parada aí com 25 voltas. Ele que parou logo no princípio com 11 voltas. Tá aí o Damon Hill, que ocupava a 12ª posição. Ele andava muito rápido antes de fazer a primeira parada. Depois que fez a primeira parada, já não teve mais condições de sustentar o mesmo ritmo. E sempre é o Schumacher em cima do Alesi. Criança Esperança, continue ligando, continue colaborando, continue prestigiando esta promoção importante do Criança Esperança. Às 15:03 da tarde, os fantasmas se divertem em temperatura máxima aqui, as emoções da Fórmula 1 na sequência. Tem mais esporte espetacular para você. Galeria Senna, bom rever as vitórias de Ayrton Senna. Monza, Japão em 90. E depois, você vai ver como o Ricardo Zonta ganhou ontem a Fórmula 3000. Aqui em Hockenheim, como o Max Wilson chegou em segundo. Bandeira brasileira, hino nacional brasileiro, bonito, tava com saudade, hein? Confesso que eu tava com saudade de ouvir o hino brasileiro num circuito importante da Europa. Aí os carros que estão fora, Katayama, Johnny Herbert, Pedro Paulo Diniz, que bateu no Herbert, Coulter, Frentzen, Irvine, que se acharam logo na primeira curva depois da largada, e o Tarso Marques, que sequer largou. Quando quis partir, quebrou lá o semi-eixo, ele ficou. Você vê, viu ali o Fisichella e vai vendo
Sempre o Schumacher em cima do Alesi. Estamos falando do Zonta. Ele está fazendo uma visita aqui na cabine da Globo. Vai conversar com o Reginaldo Leme. Mas antes, deixa eu dizer a você, Zonta, parabéns pela vitória, pelo belo espetáculo e pela emoção que você nos deu. A chance que você me deu depois de muito tempo de poder ouvir o hino nacional brasileiro, de ver a bandeira do Brasil no alto do mastro, de ver o brasileiro lá com orgulho segurando a bandeira brasileira, curtindo uma vitória na 3000, que é o vestibular para a Fórmula 1, onde a gente espera sinceramente que você esteja no próximo ano. Antes de falar com o Zonta, vale a explicação de que ele estreou no campeonato ganhando, mas por uma irregularidade encontrada no seu carro, pela qual ele não teve culpa nenhuma, foi em relação aos treinos, um problema da equipe, ele perdeu os 10 primeiros pontos, que é num campeonato relativamente curto, de 10 corridas, ele caiu lá para trás e teve que vir recuperando, e agora está a um ponto do líder. É um piloto que só venceu uma vez, enquanto ele na verdade já venceu 3. Uma não valeu, uma tiraram, mas venceu 3. Zonta, em relação ao campeonato, está tudo bem? É muito importante você vencer o campeonato tentando uma vaga na Fórmula 1? É bastante importante, que é o vestibular da Fórmula 1, a Fórmula 3000, e vencer esse campeonato, ou vencendo as corridas, todas as equipes de Fórmula 1 estarão olhando os pilotos da Fórmula 3000. Então é uma das categorias mais importantes da Fórmula 3000 para chegar na Fórmula 1. E muita conversa aí, você com o empresário Geraldo Rodrigues, muita conversa aí no ambiente da Fórmula 1? Ele falou pra mim que eu tenho que fazer o meu trabalho na pista, que ele faz fora da pista. Ontem eu consegui ganhar, foi muito bom, acho que ajuda. Agora ele que faz o dele, né? Agora ele que tem que fazer o dele, vamos ver se dá certo. Tá bom, parabéns e boa sorte no campeonato. Olha a Ferrari de olho aí no Schumacher, que fazia ultrapassagem em cima da Tyrrell, abrindo espaço para continuar a perseguição em cima de Jean Alesi. Berger é o primeiro, Fisichella é o segundo, Alesi o terceiro, Schumacher é o quarto, Hakkinen é o quinto, Villeneuve é o sexto, não sai da sexta posição o Villeneuve. O sétimo é Trulli, o oitavo Ralf Schumacher, o nono Barrichello, o décimo é Nakano. Vamos com 28 voltas, quem tem Globo tem tudo. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. Você está vendo ali o Villeneuve em cima do Hakkinen. E atrás dele o Trulli. Olha que briga bonita. São 3 carros brigando pela quinta posição. O Hakkinen é o quinto. Logo atrás o Villeneuve é o sexto. Atrás do Villeneuve o sétimo é o Trulli. E atrás do Trulli o oitavo é o Ralf Schumacher. O Fisichella, o companheiro do Ralf Schumacher, está lá em segundo. O Ralf Schumacher está em oitavo. Teve uma mágica que descobriram no carro do Fisichella ontem, e a origem dessa mágica é brasileira, né? E o engenheiro brasileiro, eles ficaram bem quietos, e o carro do Fisichella começou a tracionar muito melhor do que o carro do Ralf Schumacher. É uma equipe só, mas a relação de engenheiro e piloto, quando eles se dão bem, é uma coisa realmente muito forte dentro de uma equipe. E o Fisichella está aí em segundo, e o Ralf Schumacher está na oitava posição. Estou falando do José Avalone, que trabalhou com o Rubens Barrichello na Jordan e que hoje trabalha com o Fisichella. E lá é sempre bom dizer, olha, o problema no motor do Rubinho. Aí o problema com o motor do Magnussen. Magnussen, que estava na 11ª posição. O Rubens Barrichello vinha na 9ª posição. Aliás, o motor Ford não tem resistido. É o grande drama realmente dessa equipe, que tem um bom carro, toda a estrutura do Jack Stewart, que tem um belo carro, mas que o motor não está resistindo. Eles com orgulho até contavam que o motor tinha resistido 58 voltas no treino em Silverstone, que era praticamente uma corrida, mas olha só o estrago que vai. Quando explode, explode bonito, hein? Eles estão trabalhando muito a fundo nesse motor, e é uma coisa que exige um certo tempo, exige muito teste aí, né, para conseguir a durabilidade, porque para o motor render agora o que já rendem
os motores Renault, os motores Peugeot, os motores Ferrari, os motores Mercedes-Benz, a Ford está realmente investindo bastante, tendo que trabalhar muito. Mas está inclusive aumentando o número de engenheiros aí a cada etapa nova e já chegou na especificação número 7, que é essa agora, que está fazendo a sua primeira corrida. Mas é claro que ainda tem muito trabalho pela frente. E a equipe Stewart tem que dar um jeitinho na diferenciação ali, porque é impressionante a semelhança de capacete, da pintura e da cor do capacete do Rubinho e do Ian Magnussen. Eles têm um diferencial ali, que é apenas naquela parte que reveste digamos assim, o acostamento do piloto dentro do cockpit. Do Magnussen é azul e o do Rubinho é vermelho, mas isso é muito difícil ver só quando o carro está parado. Há alguns anos atrás eu pessoalmente pedi ao Flávio Briatore que no caso da Benetton, como os capacetes eram muito parecidos, que buscasse uma diferença. E aí começou isso, vai aparecer a Benetton e você vai ver que até hoje existe. Olha só, tem o bico vermelho e tem ali a parte vermelha embaixo. O outro carro tem o biquinho amarelo, a parte vermelha. Isso foi no Japão, eles mandaram pintar e ele me disse assim: gostou? Ficou bom? Eu disse, em nome dos narradores do mundo inteiro, eu agradeço. Porque a coisa estava complicada. Isso passou a existir em outras equipes. Vamos falar com o Jack Stewart, ele vai fazer isso também na Stewart a partir da próxima corrida, não há dúvida nenhuma. Vem aí a diferença da corrida agora, hein? Porque o Berger vai ter que parar para reabastecimento. A equipe Benetton está pronta. Nós estamos na volta de número 30. 15 voltas, portanto, para o final. Berger completou a volta de número 30. Ele tem uma boa vantagem, maior até do que tinha quando da parada anterior, mas não o suficiente para voltar em primeiro. Ele tem 18,3 de vantagem para Fisichella, que é o segundo colocado. Como aconteceu na primeira vez, o Alesi é quem para primeiro. O Alesi que está na quarta posição. O Alesi para primeiro aí. Esse trabalho é importante, é o trabalho praticamente de troca de pneus, porque o combustível é só para 15 voltas. Trocou o pneu, botou no chão, já tirou o combustível, parada de 8,5, foi muito longa a parada do Alesi para este momento da corrida. Aí o Alesi vai voltando. Ele tinha 14 segundos, ele perde a posição para o Hakkinen, perde para o Villeneuve, perde para o Trulli, perde para o Ralf Schumacher. Volta atrás deles, olha só. Hakkinen, Villeneuve, Trulli, Ralf Schumacher e depois Alesi. Alesi voltando na oitava posição. Rubens Barrichello vai para a sua troca. Rubens Barrichello, que vinha na nona posição, vai para a sua troca. Daqui a pouco nós vamos ter o momento chave da corrida na parada de Berger. Ele está na volta de número 31. Ele tem 18,4, digamos assim, porque é 18,39 de vantagem para Fisichella. Esse é o Ralf Schumacher. E ele leva 23 segundos de vantagem para Michael Schumacher. Aí o trilho que vem com Hakkinen, com Villeneuve, com Trulli, com Ralf Schumacher e com Alesi. Da quarta até oitava posições. Aí o Ralf Schumacher, que está em sétimo, e tem o Alesi logo atrás dele. De pneus novos, o Alesi. Apenas Jean Alesi e Damon Hill fazendo duas trocas de pneus. E o Berger, por enquanto, nada, hein? A equipe Benetton trocou o pneu do Alesi e voltou para a garagem. Aí é que pode estar o grande truque da corrida. Berger é líder com 18 segundos de vantagem. Aí você vai vendo como vai ajeitando ali até o retrovisor o Ralf Schumacher. A reta é tão grande que dá até para escrever um livro. Aí você está vendo o Eddie Jordan, o chefe da Jordan, o dono da Jordan. Ele tem um piloto em segundo e outro em sétimo. E lá vem o Berger. Lá vem Gerhard Berger, que é o primeiro. E não tem nada pronto ali para troca de pneu na Benetton não, hein? Tem nada pronto ali não. Ralf Schumacher. Ralf Schumacher é o sétimo colocado. 31 voltas completadas. Quem tem Globo tem tudo. Cerveja Antártica, paixão nacional no GP da Alemanha. O Eddie Jordan deve estar ali pensando a mesma coisa que nós e que você no Brasil. O Berger parou na volta 17. A 28 voltas do final. O Eddie Jordan deve estar pensando ali: onde será que esse austríaco arrumou combustível para ir até o fim?
Ele segue. A equipe Benetton trocou o pneu do Alesi e voltou para a garagem. Era a imagem da preocupação do Ed Jordan ali devia ser isso, porque o Fisichella, o Berger parando, o Fisichella está numa posição excepcional na prova. Porque ele leva 6 segundos de vantagem para Schumacher, que é o terceiro. E está 18 segundos atrás do Berger. Agora 19,2 atrás do Berger, o que não é tempo suficiente para o Berger parar, trocar pneu, reabastecer e voltar em primeiro. Aí a fisionomia do Ed Jordan. O tempo de parada do Berger foi 7,5. Levando-se em conta que quem colocou mais gasolina, por exemplo, o Hakkinen, 9,2, o Villeneuve, 9,9, o Damon Hill, 9,5, o Alesi, 8,5, esse tempo de 7,5 do Berger seria insuficiente para uma parada normal, digamos assim, para ser a última até o final da corrida. Mas sabe lá se não for um trabalho muito bem feito da Benetton. Aí vem Schumacher. Ele está 6 segundos atrás de Fisichella, porque na última volta o Fisichella virou 46,7, o Schumacher virou 46,6. E o Berger continua andando mais rápido que todo mundo, vira 46,2. Apenas o Alesi que volta agora, volta na casa de 1,47,1, é o oitavo colocado. Rubens Barrichello vira 1,47,4. Na sua segunda volta, depois da troca de pneus, ele tem a 9ª posição. Tarso Marques ficou na largada, Pedro Paulo Diniz vinha em 12º. Fazendo uma bela corrida, pronto para ultrapassar o Johnny Herbert. Aí ele mesmo confessou no microfone do César Augusto ali no box. Errou no approach em relação à ultrapassagem, tocou o carro do Johnny Herbert. Aí você viu os mecânicos, a turma de trabalho da equipe Benetton, olhando e torcendo para o Berger. Mas olha só, sinal para ele entrar e tome combustível. Ali a imagem pegou exatamente o sinal, a placa mostrada pela equipe Benetton para que o Berger venha para os boxes para colocar combustível. Aí você tem a repetição, o caminho do Berger é sempre o caminho mais curto possível, é sempre uma condução agressiva deste austríaco que tem 9 vitórias na Fórmula 1, que muitos julgavam acabado e que volta para ser protagonista depois de estar fora da Fórmula 1 por 3 provas. Voltou, dominou o treino, deu show, conquistou a pole position, tá aí liderando, tá na ponta, pode até não ganhar, porque ele tem 20 segundos de vantagem e tem que fazer uma parada. Mas tá aí o Berger mostrando o serviço. Ele que sempre foi um campeão de tomar dinheiro dos donos de equipe, vai tomar mais alguns milhões de dólares de alguém para a próxima temporada, sem dúvida nenhuma. Tô aqui apostando minhas fichas que deve ser na Sauber. Tá aí o Berger. E ele, Berger, brincou que depois de ter ido tão bem no treino, ele queria fazer um contrato para a temporada que vem, ficar 3 corridas fora, disputava uma, ganhava alguma coisa, ficava mais 3 fora para descansar. O Berger, além de fazer bem a Fórmula 1 dentro do carro, ele faz bem a Fórmula 1 nos boxes, no paddock. É sempre uma figura alegre, querida por todos. Tá aí o Gerhard Berger na ponta. E olha o Villeneuve na brita. Olha o Villeneuve na brita. Na volta de número 34. Agora é Barrichello. Não precisa nem olhar o capacete. Também o Magnussen já tinha estourado o motor. Também já apitou ali o motor de Barrichello. E Berger vem para sua troca. Villeneuve fora, hein? Estava na 5ª posição na brita. É um grande negócio para Schumacher. Se Schumacher conquistar a 3ª posição com 47 pontos, ele vai para 51. O Villeneuve permanece com 43, abre 8 pontos. Aí Fisichella vem para assumir a ponta. Berger vai voltando. É o chamado splash and go. Bota e vai embora. Olha o Berger. Fisichella vem ali. O Berger vai sair do box. Vai voltar enroscado com o Schumacher. Fisichella vai para a ponta. Lá vem o Berger, mas segura que vem, pega aí. Segura que vem, pega aí. Fisichella na ponta e o Berger para cima dele. Belíssimo trabalho da Benetton. Agora o Berger, nessa volta, tem os pneus mais frios. Mas depois terá pneus em melhores condições. Tem tudo o Berger para vencer de novo. O primeiro é Fisichella, o segundo é Berger. Schumacher vem em terceiro, Mika Hakkinen é o 4º. Trulli é o 5º, Ralf Schumacher é o 6º. Alesi é o 7º, Villeneuve e Barrichello estão fora. Villeneuve ficou na brita. E Barrichello estourou outra vez o motor Ford. Olha só o Villeneuve. Ainda atravessou na frente de todo mundo. Eu vou dizer uma coisa, não está guiando esse ano para ser campeão do mundo, não. É ponto final. Não está dirigindo para ser campeão do mundo. Comete erros que um grande campeão
não pode cometer. E até o troco prometido no Schumacher, que lá no Canadá o Villeneuve também fez besteira e bateu. O troco prometido aqui na Alemanha já não aconteceu. Sabe quem é o primeiro? Berger. Aí. Segura o Berger que eu quero ver. Já passou o Fisichella e já vem pra ponta. Gerhard Berger fez a sua parada, voltou possuído o Berger. Botou no vácuo, tirou de lado, não teve pro Fisichella. Grande corrida do Gerhard Berger. Andando forte, foi o mais rápido da pista, volta após volta, a corrida inteira. Para poder fazer uma parada a mais. E para não perder tempo logo na volta que entra, já bota para cima do Fisichella, já faz a ultrapassagem. E já vem tentando abrir. E já vem abrindo o Berger. E lá vem o Berger a 10 voltas do final. Tem o seguinte, até isso o Fisichella sabe, né? Que respeito é bom também na Fórmula 1. Ele que tinha parado na 24ª volta, o pneu já tem 10 voltas, um Gerhard Berger atrás, com toda a sua experiência, toda a garra, a vontade que ele vem demonstrando de ganhar essa corrida de qualquer forma. Fisichella respeitou normalmente, como também se deve fazer. Embora nenhum piloto deva entregar a posição, mas ele respeitou, foi para uma briga que não tinha jeito de evitar a ultrapassagem. Eu acho bonito que acho, além de tudo, uma resposta a muita gente que ainda tem preconceito em todos os setores da vida, no esporte principalmente. Isso está acontecendo no futebol com muita gente. As pessoas têm preconceito quanto à idade. Ah, o Berger tem 38 anos, tá velho, não anda mais. Aí a resposta do Berger, como um jogador de futebol quando passa dos 30 anos, ah, esse não serve mais. Temos tantos aí dando resposta em todas as profissões. Aliás, o Berger ainda nem completou os 38, ele faz 38 exatamente no mês que vem, no dia 27 de agosto. 35 voltas completadas, Berger é o grande líder. Quem tem Globo tem tudo. Rainha System. Get the feeling. Aí nós temos 35 voltas completadas, você vai vendo o Schumacher entrando aí no estádio. Fausto Silva agitando, Domingão do Faustão, hoje às 4h30 da tarde. Na sequência, depois da Fórmula 1, nós temos o esporte espetacular. Vamos rever as grandes vitórias de Ayrton Senna, Galeria Senna. É sempre um momento especial. Hoje, Monza e Japão em 90. Vamos ver também um pouco da vitória de Ricardo Zonta na Fórmula 3000, com o segundo lugar de Max Wilson. Faz festa o torcedor alemão e Schumacher passa completando 36 voltas na terceira posição. Berger é o primeiro, Fisichella é o segundo, Schumacher é o terceiro. 21 segundos atrás, uma semana atrás, veio o Mika Hakkinen na quarta posição. Trulli, que também faz bela corrida, está em quinto. Ele, Trulli, que está substituindo o Panis depois do acidente sofrido, mas o Panis já está se recuperando. Se recupera bem o Olivier Panis, que é outro bom piloto. Ralf Schumacher é o sexto. Fico contente aí também de ver o Fisichella em segundo, o Ralf Schumacher em sexto. Nada pessoal contra o Ralf Schumacher, claro, mas favorável ao nosso Avalone, José Avalone, que é o engenheiro do carro do Fisichella, que arrumou lá o pulo do gato para o Fisichella andar na frente. Que, aliás, o Avalone, pouca gente sabe o que ele passa ali na equipe, exatamente sendo engenheiro do Fisichella, porque o rival, digamos, o companheiro de equipe, mas rival é o Ralf Schumacher. Tem o mesmo empresário do Michael Schumacher. Tem o Schumacher, o Avalone me confessou certa vez que o Schumacher tem um contato com o Ed Jordan quase diário, contato telefônico, quer dizer, há uma certa pressão. O Schumacher é velho. O Schumacher é campeão, o Schumacher é bicampeão. Há uma certa pressão aí lógico, para favorecer o irmão. E aí você vai vendo o Alesi que está logo atrás do Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher é o sexto colocado, o Alesi é o sétimo. O quinto colocado ali à frente é o Trulli, Ralf Schumacher e Alesi. Prost, Jordan e Benetton. Nós estamos a menos de 9 voltas para o final. Berger é o primeiro, virou um 46,4 essa última volta. Fisichella virou um 47,3. Michael Schumacher virou um 47,2. O Berger vai abrindo 2,3 em relação ao Fisichella. Nessa volta o Fisichella foi mais rápido. Berger virou um 46,9. Fisichella virou um 46,7. 37 voltas completadas, 8 voltas para o final. Quem tem Globo tem tudo. All Day, ser feliz faz bem. Galvão. Diga, César. Rubinho chegando aqui no box da Stewart, motor de novo, Rubinho. Foi má sorte realmente, porque hoje a gente estava bem perto de acabar a prova, foi uma pena. Eu vim andando até que
constantemente bem, cheguei até um pouco nas Jordans. Estava um pouco difícil de segurar pela pouquíssima asa que a gente tinha, mas a equipe está de parabéns. O acerto do carro que a gente conseguiu fazer durante esse fim de semana foi bom, porque estava resistindo bem. A gente com certeza tinha a menor asa de todo o circuito, então até menor que os do Fórmula 3000 que correram aqui ontem, então acho que foi bom. Aí Rubens Barrichello, que faz um belo trabalho na Stewart, o Jack Stewart satisfeitíssimo, o Paul Stewart também muito satisfeito. Rubinho Barrichello, que deve continuar na Stewart para a próxima temporada, uma equipe que evolui, que tem um carro muito bom. Tá faltando a Ford conseguir acertar esse motor para ele ganhar um pouco mais de potência e recuperar a confiabilidade, porque era um motor super confiável que deixou de ser. Não está rendendo o que devia render e perdeu a confiabilidade. 37 voltas completadas. Aí vem Berger para completar mais uma volta de número 38. Aí teremos 7 voltas para o final. Passa Berger, completa, não desiste não. O Fisichella está ali atrás do Damon Hill. Até virou mais rápido que o Berger nessa volta. 46,7, 46,709 para o Berger, 46,600 para o Fisichella. Aí o Berger tem acima dos 3 segundos para o Fisichella. Vai controlando a situação ali à frente do Berger. O Schumacher vira 47,2. Tenta se aproximar do Fisichella. 3,5 a vantagem de Berger para Fisichella. 5,6 a vantagem de Fisichella para Schumacher. Você viu o Schumacher fazendo a ultrapassagem. O Fisichella bota uma volta aí em cima de Damon Hill, que está na 9ª posição. Berger está a menos de 7 voltas da vitória, de conquistar a 10ª vitória de sua carreira, de vencer pela 2ª vez aqui no circuito de Hockenheim. Mas ele deve estar pensando no último ano, quando ele, com as 2 voltas do final, ele perdeu a corrida. Quem tem Globo tem tudo. Vamos na volta de número 39. Berger, Fisichella, Schumacher, Hakkinen, Trulli, Ralf Schumacher, Alesi, Nakano, Damon Hill, Fontana e Verstappen. São 11 carros na prova dos 22 que largaram. Aí a placa. A posição número 1. A posição 4 de combustível, para ele acertar o combustível ali na posição 4, na mistura de combustível do carro do Berger. E olha o Fisichella perdendo a 2ª posição para Schumacher. E vai perdendo tudo o Fisichella. Você viu o Schumacher passando ali quando ele voltava à pista. Ele tem 22 segundos de vantagem para Mika Hakkinen. Agito no box da Jordan, desespero, tristeza no box da Jordan. E aí roda de novo, sem o pneu na roda esquerda, vai ficar parado, aí vai ficar travado. Vai tentar voltar, põe força. Ele está na portinha do box, manobra perigosa se vier alguém. Bem-vindo o Fisichella. Só que ele vai perder as posições. E vem uma fila com o Hakkinen, com o Trulli, com o Ralf Schumacher, com o Alesi. Olha o Fisichella. Berger é o primeiro, Schumacher é o segundo, Mika Hakkinen é o terceiro. Trulli é o quarto. Ralf Schumacher é o quinto. Alesi é o sexto. E o Fisichella ainda nem chegou no box. Berger, Michael Schumacher, Hakkinen, Trulli, Ralf Schumacher. Alesi é o sexto. São os 6 primeiros. Ainda não passou o 7º. Ainda não passou o 7º colocado. Vai voltar na 7ª posição o Fisichella. Entrega o seu lugar no pódio. E entrega 2 pontos mais para Schumacher. Schumacher pode marcar 6 pontos agora. Com 47 vai para 53. E bota 10 pontos de frente. Em cima do Villeneuve. Só que tem o seguinte, amigo. Vamos rever aqui, ó. Explodiu ali, hein? Explodiu sozinho o pneu. Explodiu legal. Depois é que ele veio a rodar. Reginaldo, importante. Eu dizia, o Schumacher parou na volta de número 21. Tinha que aguentar 24 para o final de combustível. Schumacher vai parar. Pode escrever aí. Schumacher vai parar. Berger é o primeiro, Schumacher é o segundo. Pode mexer tudo, hein? Aí quando ele rodava, quando ia passando por ali o Fontana. Como rodava ali o Fisichella. Schumacher vai parar. O Berger já completou a volta de número 40, virando 1,48, administrando o Berger. Schumacher no box. Vamos ver o trabalho da Ferrari. Por enquanto ele é segundo.
Mika Häkkinen ainda não pintou. Vai ter briga no fim. Vai voltar Schumacher. 5,8. É só um pouquinho de combustível. Não pode passar dos 120 por hora ali. Mika Häkkinen pintando lá. Schumacher. Olha o Mika. Pintou o Mika. Balançou. Schumacher é o segundo. Mika é o terceiro. Trulli é o quarto. Ralf Schumacher é o quinto. Alesi é o sexto. E trem briga por essa segunda posição nas 5 voltas finais. Tinha tudo para ser a melhor corrida do ano, sem dúvida nenhuma. Berger é o primeiro. Schumacher é o segundo. Restando menos de 5. Para o Berger já está próximo de completar a volta de número 41. Aí o Schumacher com pneus frios. Mika Häkkinen vem ali na terceira posição. O quarto é Trulli, o quinto é Ralf Schumacher, o sexto e Alesi são os 6 primeiros. O Häkkinen está com o pneu já bastante usado. Ele trocou na 21ª volta. Nós estamos com 40. Schumacher também trocou e não deu para... Precisou de gás. Por isso ele deu aquela parada rápida. Schumacher, Mika Häkkinen. É que a Ferrari trabalhou bem demais. 1 segundo. Olha o Ron Dennis ali torcendo para o Mika Häkkinen, seu piloto que está na terceira posição. 1 segundo a mais que a Ferrari demorasse. Para o Fisichella não vai dar mais. Pecado, porque ele fez um grande final de semana. É uma grande revelação. Aí a tristeza na equipe Jordan, que vai ficando com o Ralf Schumacher na 5ª posição por enquanto. E só. Olha, mas pela experiência, pelas coisas que acontecem na Fórmula 1, pelo que eu já vi nesses 26 anos de Fórmula 1, até nesse sentido, tudo foi perfeito para o Fisichella. É claro que uma segunda colocação, com chance até de lutar pela vitória, mais pontos no campeonato, tudo isso seria muito importante. Mas ele que já foi terceiro no Canadá, que está muito bem no campeonato por ser a sua praticamente estreia, ele que agora tem uma equipe competitiva, 24 anos de idade, nasceu em Roma, 18º apenas, 18º Grande Prêmio de Fórmula 1, já provou tudo. E mais, no que aconteceu hoje, toda aquela luta para chegar até o box, mostra a garra, mostra aquilo que o italiano gosta mesmo do seu piloto, do piloto que o representa na Fórmula 1, como o pai de Jacques Villeneuve, né, como o Gilles Villeneuve já fez isso tantas vezes, chegou até o box, enfim, está fora da corrida, não importa. O talento do Fisichella está aí demonstrado e ele é hoje um dos pilotos assim mais comentados e mais ambicionados aí na Fórmula 1. E vou dizer o seguinte, o lugar dele para mim não é nem na Jordan, nem na Benetton. O lugar dele é na Ferrari. Porque a Fórmula 1 está precisando de um grande piloto italiano na Ferrari para juntar o carisma, para fazer essa confusão toda que traz a alegria do torcedor italiano na Fórmula 1. Schumacher é Schumacher, amigo. Já abriu em relação a Mika Häkkinen. Já põe vantagem ali, já vai garantindo a segunda posição. Aí Nick Lauda. Outro grande herói, outro grande nome, uma lenda viva realmente da Fórmula 1 está Andreas Nikolaus Lauda. O Nick Lauda, tricampeão do mundo, ainda como um consultor da Ferrari, presente aqui ao autódromo, acompanhando a tocada do Schumacher. Berger completa 42 voltas, são 3 para o final. Berger é o primeiro, Schumacher é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Trulli é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Alesi é o sexto. São os 6 primeiros colocados, aqueles que marcam pontos. Agora, complicada mesmo, Galvão, complicado mesmo fica a situação da equipe Williams, que tem lá os seus 2 pilotos, franca favorita ao título no início da temporada. Nada, o que se esperava mesmo era só vitórias dela, a maioria tem 7 pole positions no ano e está nessa situação, vai agora ultrapassar a 10ª corrida do campeonato, com uma desvantagem em relação ao Schumacher, que torna a sua campanha no campeonato, a sua luta pelo título, assim, em alto risco. Não está perdido. O Villeneuve tem carro 10 pontos atrás do Schumacher, mas tem o seguinte: do mesmo jeito que eu insisto em dizer que não há milagre nesse esporte, que ninguém pode trazer o carro nas costas, ninguém pode vencer sem equipamento, também carro não ganha campeonato sozinho. O piloto tem que ajudar. E por enquanto o Villeneuve ajudou muito pouco o carro da Williams com os erros que cometeu. Berger vem para completar 43 voltas. E aí teremos 2 voltas para o final. Olha o Trulli para cima do Mika Häkkinen. Olha o Ralf Schumacher na 5ª posição. E lá atrás Jean Alesi, que é o 6º colocado. O Berger já está no estádio. Já ele vai completar 43 voltas. E nós iremos para as 2 voltas finais. Gerhard Berger para fazer as pazes com a vitória. O Berger está sempre renascendo. O Berger está sempre mostrando o talento.
Aí o Berger, que vem de uma cirurgia complicada, 3 corridas de fora, perdeu o pai recentemente num desastre de avião. Como eu disse ontem no Jornal Nacional, prova que o grande piloto é feito de fibra e de talento. Não basta ter só fibra, não basta ter só talento. Aí vem Berger. E apesar de toda a sua experiência de 203 grandes prêmios, também deve se lembrar que ele voltou à Fórmula 1 nessa corrida, ou seja, na sexta-feira, quando ele fez o primeiro treino oficial, ele estava há 1 mês e meio sem pilotar. E isso tem que fazer diferença. Schumacher rasga a reta na segunda posição. Aí o torcedor alemão faz a festa. Schumacher vai ser mais líder do que nunca do campeonato mundial. Berger, Schumacher, Hakkinen, Trulli, Ralf Schumacher e Alesi, os 6 primeiros já completaram 43 voltas. 1 volta e meia para Gerhard Berger. Aí vem ele. Vem na chicane. Virou um 49,5 Berger na última volta. Schumacher virou um 46,6. Vai absolutamente administrando essa vantagem que tem. Com freios desgastados, que é outro problema aqui. Nessas 4 são 4 freadas muito fortes. As 3 chicanes, as 3 variantes e a freada da curva que traz para o estádio. E aquela história de sempre forçar muito o motor, porque durante 70% do tempo de uma volta o piloto anda de pé embaixo, ou seja, com giro máximo de trabalho do motor. Chamado motor cheio, pé embaixo. E aí vem o Berger. Ele vem se aproximando para completar 44 voltas. Entra pelo estádio Gerhard Berger. Preciso até aqui desde o treino de ontem. Foi sempre o mais rápido no treino de classificação ontem. Foi sempre o mais rápido na pista hoje. Aí vem Berger. Vem contornando a curva. Vem para completar 44 voltas. Aí passar o Berger. Passa Berger e completa 44 voltas. Aí vai Berger para os quilômetros finais da prova. Schumacher é o segundo. Estamos na volta final. O torcedor alemão faz festa. Se não der para Schumacher no alto do pódio, não importa. Ele sabe que esses 6 pontos são importantes para Schumacher. A partir do momento que o Villeneuve ficou na caixa de brita, errou de novo. Mika Hakkinen também completa 44 voltas. O mesmo acontecendo com Trulli. Agora Ralf Schumacher. Tá ele aí. E passa também Jean Alesi. A equipe Benetton, nunca vi tanta gente da Benetton na mureta. E tem outras equipes infiltradas ali no meio da Benetton. Vai ser uma enorme festa para Gerhard Berger. Como disse Reginaldo, vem de cirurgia, da morte do pai, 1 mês e meio sem dirigir um carro de Fórmula 1. E aí vem Berger, dá um show no sábado e mais outro no domingo. Gerhard Berger. E aí Schumacher. Berger na última volta. E Berger parou 2 vezes para reabastecer e Schumacher também. Hakkinen, Trulli, Ralf Schumacher, que são 3º, 4º e 5º colocados, pararam uma vez só. Alesi, que é o 6º, parou 2. Aí você vai de carona com Schumacher. A Ferrari fica esperando ali. Também os mecânicos da Ferrari. Olha só, a turma da Benetton, um por cima do outro. Todo mundo esperando o Berger. Lá vem o Berger. Ele tem apenas mais uma curva a ser tomada à direita para terminar a prova. Que grande vitória de Berger. Não perde mais, se o motor apagar ele vem no embalo. Que grande vitória de Berger. Aí vem para a bandeirada. Gerhard Berger dá um show em Hockenheim. Grande vitória de Berger. A 10ª da carreira. Schumacher vem para ser o segundo para a festa do torcedor alemão. Aí vem o Schumi. 6 pontos mais. Faz festa a Ferrari. Schumacher vai em busca do tricampeonato. Villeneuve não marcou nada. É a 10ª. Mika Hakkinen em 3º lugar da McLaren. Trulli, ótimo resultado para Trulli, 4º lugar com a Prost. Ralf Schumacher, o 5º lugar para Jordan, que sonhou mais a Jordan. E a 6ª posição de Jean Alesi. Bela corrida, hein? A 10ª vitória de Berger, Galvão, e a primeira da Benetton desde que terminou a era Schumacher na equipe, que foi o Grande Prêmio do Japão de 95, a última corrida de Schumacher pela Benetton. Desde então ela não tinha vencido mais. Aí o Berger, que muitos diziam acabado. Olha o Flávio Briatore comemorando ali a vitória. E o Berger acena. O Alesi, o Damon Hill se aproxima dele ali. Hill cumprimenta o Berger. É um dia gostoso para a Fórmula 1, porque é um grande nome, é um grande piloto.
É uma figura querida por todo o circo da Fórmula 1, que vem de uma fase muito difícil e volta para brilhar. Os grandes são assim. Quando menos se espera, fazem o espetáculo e conquistam as grandes vitórias. Também só conquista a grande vitória quem arrisca, amigo. Quem vive ali na sombra da mediocridade, normalmente fica na caixa de brita. Grande vitória de Berger. Ele, Schumacher em segundo, Hakkinen em terceiro. Já já voltamos com o pódio e a festa na Alemanha. Quem tem Globo tem tudo. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta aí. Schumacher, que parou para dar uma carona ao Fisichella. E aí, as mãos do vencedor. O talento de Berger, ele com o Flávio Briatore dá uma vitória a Benetton desde a saída de Schumacher. Berger chega à sua 10ª vitória, no momento importante da sua vida e de sua carreira. Aí o veterano Gerhard Berger, mais de 200 grandes prêmios e um show realmente aqui em Hockenheim. Tarso Marques não chegou a largar, quebrou o semi-eixo, ele ficou na largada. Pedro Paulo Diniz vinha muito rápido fazendo uma bela corrida, bateu em Johnny Herbert. E tá aí o Schumacher. Deixa eu te E o interromper. Fisichella, só terminando de falar do Rubinho, que também vinha fazendo uma bela corrida, muito bem classificado, mais uma vez foi traído pelo motor. Reginaldo. O Schumacher parou para dar uma caroninha para ele pro box. Ele subiu no carro do Schumacher, como todo mundo faz, deu um tapinha ali no capacete, como quem diz obrigado. Aí o Schumacher passa diante da torcida toda alemã, aquela comemoração toda, tá lá o Fisichella também de braço agradecendo os aplausos da torcida. E seguramente ele vai aparecer em todos os jornais alemães nessa segunda-feira. Vai ser capa dos jornais alemães, um grande piloto realmente, esse Fisichella, que surpreendeu a quem não conhecia, não está muito habituado à Fórmula 1 hoje em dia, que é o caso do Emerson, que veio aqui fazer uma visita, mas que já não é surpresa para ninguém, as suas atuações não são surpresa para ninguém, e é realmente um piloto que tem um grande futuro. Aí o Schumacher, de novo, o grande herói da equipe Ferrari, ele que realmente está fazendo a Ferrari se manter nessa posição, e quando ninguém esperava, muito menos a Williams, a Ferrari ser candidata ao título mundial de pilotos e de construtores. Daí o Berger com o Briatore, e a última vitória do Berger, por coincidência, foi aqui em 94 com uma Ferrari. Agora ele vence com uma Benetton 3 anos depois, um jejum de 3 anos. Aí o Berger para ir para o pódio. Aí Schumacher, ele e o mano Ralf Schumacher. O Ralf hoje não tem lugar no pódio não, ficou em quinto. Um cumprimento ali do Flávio Briatore com o Ralf Schumacher. Ele não se esquece os 2 títulos mundiais que Schumacher deu a Benetton. E nós vamos para a festa do pódio. A Fórmula 1 se reúne daqui a 15 dias no Húngaro Ring, circuito da Hungria. Um circuito travado, com apenas um ponto de ultrapassagem, que sempre traz emoções fortes. É complicado, ele só tem um ponto de ultrapassagem no final da reta. É uma corrida que sempre traz emoções. Aí o Berger curtindo esse momento de retorno à glória aqui no Grande Prêmio da Alemanha. E Schumacher que está de bem com a vida, e aí o que o Reginaldo se referiu, o Fisichella aproveitou a carona e agradeceu os aplausos que ele recebia também ali por tabela junto com o Schumacher. Lotado, absolutamente lotado o circuito. Gerhard Berger venceu em 1 hora, 20 minutos, 59 segundos e 46 milésimos, a uma média de 227 quilômetros, mais 477 metros. Schumacher faz a festa em sua casa, é claro que ele queria estar no alto do pódio, mas hoje o pódio não tem dono, tem desde ontem. Desde o que mostrou nos treinos ontem Gerhard Berger, ali no alto do pódio, e Mika Hakkinen chega lá, também no pódio pelo 3º lugar da McLaren. Um piloto da Benetton em primeiro, um piloto da Ferrari em segundo, um piloto da McLaren em terceiro. As chamadas 3 grandes, das 4 grandes, a quarta é o Williams. Villeneuve não apareceu ali. E nós vamos ao hino austríaco. Aí o Berger ouvindo lá o hino austríaco. Lamentavelmente você não pode ir ouvir, mas o Berger está aí respeitosamente ouvindo
O hino da Áustria, ao lado dele o Schumacher, também o Mika Häkkinen. Daqui a pouco nós vamos ter a festa da champanhe. A liderança do campeonato de Schumacher com 53 pontos contra 43 do Villeneuve, 22 pontos do Alesi, que hoje fez mais um ponto, tinha 21. Aí os últimos acordes do hino austríaco, a festa de Berger. Nós vamos ter ainda a execução do hino britânico, porque a Benetton, apesar do nome Benetton, do Luciano Benetton, ainda continua registrada como uma equipe inglesa. E segue a festa do pódio. Daqui a 15 dias, o grande prêmio da Hungria, Hungaroring. Quando o Villeneuve vai tentar a reação, ele tem que começar por ali, que nós temos mais 7 provas para o final. Nós vamos ter o grande prêmio da Hungria, depois Bélgica, depois Monza, depois grande prêmio da Espanha em Jerez, depois grande prêmio de Luxemburgo, que será disputado na Alemanha também, em Nürburgring. Depois grande prêmio da Áustria no retorno de Zeltweg. E depois vamos ao Japão para o encerramento da temporada de Fórmula 1. Aí a festa de Berger, a festa da Benetton, a festa da Fórmula 1. Uma grande festa. Vamos ao momento sempre gostoso da champanhe. Na sequência ficamos com o esporte espetacular. Vem aí mais automobilismo, vem a vitória de Ricardo Zonta, segundo lugar de Max Wilson na 3000. Vamos rever com alegria Ayrton Senna vencendo em Monza no Japão em 1990. E você não se esqueça, continue colaborando, continue telefonando, continue participando da campanha Criança Esperança. É muito importante a participação de todos nós, do Brasil inteiro, nesta campanha da Criança Esperança. Troféus entregues ali para Berger, para Mika Häkkinen e para Schumacher. O troféu da equipe para Flávio Briatore. E nós vamos para a festa da champanhe, a imagem final, antes que você continue com o esporte espetacular.